graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou aqui fardado, estilo assembleiano mesmo, viu? Sei que vocês estão libertos, já deu para perceber. Tem lugar que eu vou falar, irmão, pode se desfazer dessa armadura aí, que todo mundo está liberto. Ai, queridos, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Fantini, pastor Carlos, pelo convite que nos foi otorgado para estar aqui juntamente com vocês por esse momento de reflexão. E eu tenho sabido que já tiveram outros preletores, né? Os da casa são os melhores. Tudo sobre fé, meu Deus do céu. E aqui os desafios da fé para o século XXI. Quais serão esses desafios, né? Antes de nós entrarmos na palestra propriamente dita, permitam-me aqui rapidamente, quero dar um breve testemunho. Oi? Não é necessário, obrigado. Permita-me dar um breve testemunho. No ano de 1994, eu tive a oportunidade de casar aqui com a senhora Débora, que está juntamente conosco. Meses depois do nosso enlace, ela se engravidou. E a gravidez não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu. E, indo até o hospital, a médica disse que o feto estava totalmente deformado no útero e que, se porventura viesse nascer, nasceria com sérios problemas de deficiência de toda a ordem. Fomos embora para casa, um tanto preocupados que ela engravidasse outra vez, a gravidez fosse avante e a criança nascesse com as características descritas pela médica. Mas sempre há uma esperança quando resolvemos depositar a nossa fé em Deus. E assim fizemos um voto, que o Senhor nos desse uma criança perfeita, por onde eu passasse, eu estaria dando este testemunho. E depois, meses depois, ela engravidou novamente, a gravidez foi avante. Trabalhava no interior, na cidade de São Roque, numa rádio, quando eu recebi o telefonema que ela já havia ganhado a criança e era do sexo feminino. No momento eu lia o livro do profeta Samuel, capítulo 25, que fala de uma mulher muito abençoada, chamada Abigail, e o Senhor tocou no meu coração para impor na minha filha este nome. E como eu sou curioso e requieto, falei, vou pesquisar o significado do nome Abigail, né? E Abigail é um nome de origem hebraica, que vem de Av, que é a palavra hebraica para pai, mas Gail, que vem de Gilá, adjetivo hebraico para alegria. E aí tem um infixo pronominal, que é um pronome possessivo em hebraico, e logo Abigail significa alegria do meu pai, o meu pai é alegria. Olha que beleza, né? Está aí, Abigail, linda, formosa, uma gata, mas muito bonita e parecida comigo. Eu não entendi, pastor Carlos. Deixa pra lá? Não sei, sem comentários. Vocês estão perdoados, tá? Eu sei que é ciúme de mim, mas não tem problema não. Posto isso, no final eu falo sobre umas literaturas que eu trouxe aqui. Agora, nós vamos falar então sobre os desafios da fé para o século XXI. E um dos grandes desafios da nossa fé é a apostasia. Esse é um dos maiores desafios, porque todos os desafios têm como direcionamento justamente tirar você da fé. E existem aí as várias facetas da apostasia, né? Você tem o liberalismo teológico, você tem o relativismo moral, você tem o cessacionismo. Eu penso que a igreja aqui, ela acredita na continuidade dos dons, acredita, né? Na atualidade dos dons. E hoje há um bombardeio, pastor Carlos, contra a igreja que é pentecostal. É claro que existem os exageros dos quais nós não compartilhamos, mas eu penso que as distorções não podem fazer as regras, e as pessoas muitas vezes nivelam as experiências por baixo. Então, porque tem um pastor que tem uma vida pouco recomendável, significa que todos os pastores são assim? Não. Porque tem uma igreja que não tem um comportamento correto do culto, será que todas as igrejas são assim? Então não devemos nivelar por baixo. Portanto, eu penso que quando atacam esses pilares da nossa fé, faz com que a igreja ela experimente por um momento de frieza espiritual,
de mornidão espiritual. E não existe ambiente pior ou melhor para a apostasia do que o esfriamento espiritual, que o esfriamento da experiência e da comunhão leva você também ao esfriamento da fé. E gradativamente você vai se distanciando dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Portanto, nós vamos trabalhar algumas dessas questões e com a graça e ajuda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós vamos fazer uma leitura na segunda carta de Paulo, escrita para Timóteo, no capítulo 4. Existem muitas outras citações, como 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:1, Gálatas 1:6-9, que todos esses vão trabalhar essa questão. Filha, os meus olhos. Todos encontraram? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4, tá? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, aleluia, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai querido, nós nos encontramos diante da tua presença, Pai, para te louvar e bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Eu te louvo, Pai querido e santo, pelo teu amor, te louvo pela tua bondade, te agradeço pela tua igreja, por este rebanho, pelas tuas ovelhas que vieram aqui nesta noite para ouvir somente a tua voz. Que teu Espírito Santo possa estar ministrando nossos corações, que possamos ter uma experiência mais próxima contigo, a fim de fortalecer a nossa fé para vencermos os grandes desafios com os quais nos deparamos no dia a dia. Fortalece-nos por meio da tua palavra, enche-nos com a tua graça, com o teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, como nós já fizemos a introdução, os desafios da fé no século XXI. O século XXI é conhecido como a entrada da pós-modernidade. E na pós-modernidade, nós temos aí alguns postulados filosóficos com os quais nos defrontamos, que tem também como finalidade nos afastar da fé, nos levar à apostasia. E por isso que nós apresentamos aqui os desafios da fé no século XXI, um desafio chamado apostasia. E vale salientar que 2/3, prestem atenção, 2/3 do Novo Testamento é dedicado ao combate à apostasia, ao combate à heresia, a todos os conceitos e princípios que têm como finalidade confrontar a nossa fé. No início da igreja, no primeiro século, segundo e terceiro século, a grande tática do adversário era combater a igreja do ponto de vista físico, levando os crentes ao martírio.
Mas o adversário percebeu que quanto mais ele perseguia e mais ele martirizava, mais a igreja crescia. Como já disse um bispo certa vez, ele falou: olha, a minha igreja é como clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. Era como acontecia lá no Egito. Quanto mais o faraó oprimia, mais o povo crescia, de modo tal que ele engendrou um plano de um genocídio, de um extermínio total do povo hebreu. Mas sempre quando o adversário ele tem esse tipo de proposta, Deus sempre nos dá um escape para glorificarmos o seu nome. Então, da mesma sorte, os ataques à nossa fé, os ataques à igreja do Senhor Jesus, foi no campo físico, com ameaças e até mesmo morte, martírios. Muitas pessoas selaram a sua fé derramando sangue. Haja vista, muitos dos homens de Deus, como Mateus, como Marcos, alguns foram arrastados pelas ruas, outros serviram como verdadeiras lamparinas nos palácios e nos jardins dos grandes Césares, porque eram jogados líquidos inflamáveis neles e eles iluminavam então aqueles jardins. De acordo com a tradição, o apóstolo Pedro, ele se negou a morrer como morreu o Senhor Jesus. E ele disse: se vão me crucificar, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. No segundo século, nós temos um discípulo de João o Evangelista, chamado Policarpo, e que, confrontado pelas autoridades, falou: Policarpo, honre a sua idade e nós te soltaremos. E ele disse: olha, durante 86 anos, Jesus tem sido fiel para mim. Como que eu vou negar o meu rei, o meu Senhor? Falou: Policarpo, se você não tem medo das feras, nós vamos acender a fogueira. E então ele deu o seu brado: acenda logo esta fogueira, para que mais rápido eu veja o meu rei na sua glória. Portanto, eram pessoas destemidas, ousadas, que não tinham medo realmente. Então, o primeiro, segundo, terceiro século foi marcado por grandes perseguições, martírios, e os cristãos não tinham medo de dar o testemunho. E por onde eles iam, eles proclamavam o senhorio de Cristo, e o nome do Senhor foi espalhando como um bom perfume, e chegou até aqui, essa igreja chegou até nós. Nós somos o resultado e o fruto desse testemunho de fé. Mas o que acontece? A estratégia do adversário, ela mudou, e esta mudança foi então no campo das ideias, no confronto da fé, na dúvida. E é justamente isso que acontece hoje. Não há nada pior do que a dúvida, do que minar a sua fé. E é justamente isso que nós vamos estar trabalhando: o relativismo moral, o ceticismo e o cessacionismo. Porque hoje nós não temos os instrumentos de Satanás, mas temos denominações cristãs que procuram combater a nossa fé nesse aspecto da nossa experiência com Deus, da nossa experiência sobrenatural com Deus. E nós vamos trabalhar o primeiro desafio da fé do século 21, que, a bem da verdade, diga-se de passagem, não é apenas do século 21, porque isso vem desde dos antigos filósofos, desde de Aristóteles, de Platão, e de Epicuro, e de Zenon, e de tantos outros pensadores que procuram combater a nossa fé, principalmente quando a religião estava muito atrelada a vários outros conceitos e princípios de estudos seculares. E o primeiro, então, que se tentava combater é o princípio da fé, a nossa fé em Deus. Será que Deus realmente existe? E quando nós começamos a falar em Deus, a primeira ideia que nós temos é justamente aquela ideia antiga dos deuses, dos filósofos, por exemplo. Era um conceito chamado conceito deísta. Dentro da filosofia grega, principalmente de Epicuro e de Zenon, que é os epicureus, os estoicos, eles acreditavam num Deus,
mas num Deus que estava além de tudo, num Deus que estava além do universo, num Deus transcendente. E esse Deus transcendente, ele não tinha nenhuma relação com as pessoas que ele havia criado. Portanto, as pessoas que ele havia criado, se fizessem o bem, não receberiam nenhum galardão por ter praticado o bem. E se fizesse o mal, também não teriam nenhuma punição. Portanto, esse Deus é um Deus que está além de tudo, está nos céus, ele é atemporal, ele é transcendente, porém não é um Deus que se relaciona. É um Deus apenas que contempla todas as coisas acontecendo aqui e agora, sem interferir na nossa história. Esse é o nosso Deus, eu pergunto para vocês? Não? Pois existe um outro conceito também chamado panteísta. Enquanto temos o deísmo, de D de dado, nós temos o panteísmo. E o panteísmo, para eles, tudo é Deus. A matéria é Deus, a vaca é Deus, a serpente é Deus, o rato é Deus. Se você for, por exemplo, trabalhar na questão dos hindus, na Índia, nós teremos aí, por exemplo, milhões de deuses, porque onde habitam mais de 1 bilhão de pessoas, na Índia existem cerca de 33 milhões de deuses. Traduzindo, um deus para cada 4 habitantes. Mas esse Deus hindu e esse Deus panteísta é um Deus que é o núcleo do universo. Ele se mistura com o universo, e por isso pan, porque é tudo, panteísmo, tudo é Deus. É um Deus que não é transcendente, é um Deus apenas imanente no universo, mas não apenas imanente no universo, ele se mistura com o universo, de modo tal que ele não interfere, não tem ingestão em nenhuma causa atemporal, mas apenas dentro da temporalidade, dentro do universo. Esse Deus também não é o nosso Deus, é um Deus que está tão íntimo que se mistura com o universo. Mas então qual é o nosso Deus? Tem uma prostituta na Bíblia que responde isso, e ela dá uma resposta de fé para isso. Alguém sabe o nome dela? Raabe, a prostituta Raabe. Quando os espias entram em Jericó, ela acolhe esses espias, e ali ela diz o seguinte para eles: eu sei que o vosso Deus entregou esta cidade nas mãos de vocês. Primeira confissão de uma prostituta. A segunda confissão que ela faz em Josué capítulo 2 é que nós ouvimos como o vosso Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, e todas as maravilhas que ele operou ali no Egito. E por fim ela finaliza: porque o vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Então esse é o Deus com o qual nós identificamos. Esse é o Deus revelado na Bíblia. Ele não é apenas Deus no céu, mas ele também é Deus na terra. É um Deus que está além de tudo, mas é um Deus que está aqui também, imanente no universo, e é um Deus pessoal, como a Belangsto, na sua teologia sistemática, faz uma definição pálida de Deus. Porque quem é que pode definir Deus? Ele diz: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo. Portanto, é um Deus espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo. E aqui começa o problema com os filósofos, com os pensadores e com os desafios da nossa fé. Porque o que nós temos de pessoas que um dia já confessou essa fé teísta, com T de tatu, e que adoravam a Deus e que se debruçaram na palavra de Deus, estudaram a Bíblia de tal maneira que se tornaram especialistas em manuscritologia, em linguística, no grego, no hebraico e em tantos outros
departamentos ligados à área da linguística, e que hoje não confessam mais esse Deus, negam essa fé e produzem literatura para roubar a sua fé. Então nós estamos cheios de bombardeios pela internet, por livros. Haja vista Bart Ehrman, que era discípulo de Bruce Metzger, um dos grandes linguistas que formou Daniel Wallace, que é um especialista em manuscritos, em textos gregos antigos, estudioso, e formou todos esses homens, e dos 7, 6 se desviaram da fé, foram confrontados por esse desafio e acabaram abandonando a fé. E desses 7 temos apenas um, chamado Daniel Wallace. E como eles colocam então em dúvida a existência do nosso próprio Deus? Aqui próximo a vocês tem uma universidade, e me perdoe se há alguém aqui que estuda lá, ou que trabalha lá, mas é a Universidade Metodista. Alguns entraram com fé e saíram sem fé, porque existem professores que não acreditam na divindade de Jesus, existem professores que não creem que Jesus voltará, existem professores que têm uma leitura totalmente contrária das Escrituras Sagradas, não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, e adotaram métodos de interpretação que exclui tudo que é sobrenatural da Bíblia, aquilo que fortalece a nossa fé. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro e os apóstolos, logo depois de Jesus ter feito o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, ele começou a fazer um discurso, e aquele discurso era um tanto, para aqueles ouvidos, duro, difícil de ser digeridos, e eles começaram a ir embora, e daquela multidão de mais de 20 mil pessoas que ouviam a Jesus, a sua palavra, sobraram apenas os 12, e Jesus não afrouxou para eles não, falou: vocês estão fazendo o que aqui? Vocês também não querem ir embora? E naquele momento alguém tomou a palavra. Quem foi mesmo? O apóstolo Pedro, no capítulo 6 de João. Ele diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna, e nós já sabemos que Tu és o Cristo de Deus. Não temos para onde correr, não temos para onde fugir. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Estamos firmados nessa rocha. Ele, quando pressionado pelo diabo ali no deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a nossa firmeza está na palavra, é dela que nós tiramos a nossa fé, para crermos e fortalecemos ainda mais a nossa confiança em Deus. E o próprio salmista disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E no capítulo 45 ele diz: ó, quão doces são as tuas palavras, ao meu paladar é mais doce do que o mel à minha boca, o meu coração ferve com boas palavras. Nós estamos sustentados na palavra, firmados na palavra, e cremos que esta palavra inspirada é que nos conduz para a vida eterna. Portanto, nós temos hoje faculdades que aparentemente são faculdades de teologia, mas estão produzindo uma teologia que ensina tudo, menos teologia, e que tem como finalidade desviar a sua fé, tirar você da fé. Ontem, por exemplo, eu recebi um moço que ele é da igreja adventista do sétimo dia. Interessante.
E ele tentou estudar na escola da sua própria denominação, mas não teve oportunidade. E ele então se inscreveu nessa universidade. E ontem ele se formou, vai fazer pós-graduação em História. E eu comecei a conversar com ele, porque ele trabalhou comigo durante 2 meses. E eu comecei a fazer perguntas. Ele falou: Pastor Elias, não me faça perguntas da Bíblia, porque eu não estou mais conseguindo pensar biblicamente. Vocês entenderam? Eu não estou conseguindo pensar, porque nós adotamos o método crítico histórico de interpretação, e agora estou estudando semiótica. E a maneira como eu vejo a Bíblia já não é como eu via antes. Eu não adoto mais o princípio de leitura bíblica. E eu li o livro tal, e esse livro tal. Aí ele foi citando os autores que te desviam da fé, verdadeiros venenos. Então, que acabam confrontando a sua fé em Deus. E aí entra, voltando agora, para essa abordagem do Deus que nós apresentamos, o Deus da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Esse conceito é conhecido como teísta, que confessa um Deus que está acima de tudo, além de tudo, mas que também é imanente no universo e se relaciona conosco. Mas aí surge um homem chamado Epicuro. Quem já ouviu falar? Epicuro. Existe o chamado paradoxo de Epicuro. E o paradoxo de Epicuro é um verdadeiro confronto à nossa fé. Como hoje também a nossa fé é confrontada por esses princípios. E Epicuro, a bem da verdade, ele não era um ateu teórico. Ele apenas não cria no Deus da Bíblia. De certa forma, é um ateu, não cria no Deus da Bíblia. E por que não cria no Deus da Bíblia? Por conta dessa definição que Langston apresenta. Deus é espírito, pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria e sustenta. Primeiro, Deus é perfeitamente bom. Depois, Deus é um Deus de amor. Mas espere um pouquinho, se existe esse Deus que é perfeitamente bom e é um Deus de amor, e Ele é todo poderoso, presta bem, se Ele é amoroso, Ele não quer que as suas criaturas sofram. Se Ele é todo poderoso, Ele não quer que o mal exista. Mas o mal existe. Se Ele é todo poderoso, então Ele é sádico, Ele é mau, porque Ele permite que as suas criaturas sofram. Agora, se Ele é amoroso, então Ele não tem todo o poder, porque se Ele tem todo o poder, Ele não permitiria que as suas criaturas sofressem. E se Ele tem todo o poder, logo o mal não deveria existir. Portanto, é um confronto da fé. Um Deus todo-poderoso e amoroso não combina com a existência do mal. Se o mal existe, esse Deus amoroso e todo-poderoso não existe. Agora, se Ele é amoroso e todo-poderoso e o mal existe, tem um outro detalhe: Ele não é onisciente, Ele não sabe que o mal existe. Porque se Ele soubesse, tendo todo o poder e tendo amor, Ele teria acabado com o mal. Mas o mal existe, logo esse Deus não pode ser onisciente, nem todo-poderoso e nem bom ou amoroso. Que resposta daríamos então para esse confronto da fé apresentado pelo paradoxo de Epicuro? Porque é justamente o desafio da fé que nós temos hoje. Porque o ateísmo está dentro das universidades, o ateísmo está nas literaturas, o ateísmo está no nosso dia a dia, está nos programas de televisão, com os quais nós temos que nos deparar e temos que confrontá-los, porque é um desafio para a nossa fé. Como continuar cristão, crendo na Bíblia, crendo em Deus, diante desses grandes desafios? Bom, nós estamos trabalhando a questão aqui da teodiceia. A teodiceia vem do hebraico, do grego theos, que é Deus, mas o sufixo, esse diceia,
que vem de dikaios, que é justo, é a justiça de Deus. A relação de Deus com o mal, com o sofrimento. Como é que pode um Deus bom, amoroso e poderoso permitir o sofrimento e o mal? Como nós harmonizarmos, nos relacionarmos com isso? É o problema do mal no universo, e não somente no universo, porque o mal, ele tem a sua origem aonde? No céu. Agora, como que um ambiente tão perfeito como o céu, tão maravilhoso, onde só havia criaturas perfeitas, o mal poderia estar existindo? E aqui no universo, Deus também criou o homem perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 31, o que é que diz? Em Gênesis 1, 31. E depois de Deus haver criado tudo, e ele viu, e eis que era tudo? Não, ele não disse isso. E eis que era tudo muito bom. Tov meod. Tov meod, em hebraico é muito bom. Então não era bom, era muito bom. Se nós usássemos a nossa língua portuguesa, o superlativo absoluto sintético de bom, nós diríamos que era tudo boníssimo. Boníssimo. Ou seja, é um grau elevadíssimo. Não tendo mais adjetivos para qualificar o substantivo, dizemos que ele é boníssimo. Era isso que diria. O hebraico, às vezes, quando eles querem exaltar alguma coisa, eles colocam no plural. Às vezes vai no plural, né? Porque não tem... É uma língua rica e pobre ao mesmo tempo de vocábulos, né? Porque só tem 8.000 vocábulos bíblicos. Hoje que existe o hebraico moderno com mais de 200.000 vocábulos, mas era uma língua que você tinha que ficava meio subentendido as coisas, né? Mas fato é que aquele ser que Deus criou, e eu quero chamar a atenção de vocês para Ezequiel capítulo 28, vamos lá? 28, tem gente que já não acredita mais em Ezequiel, acho que ali não tem nada a ver com o diabo, é só com o rei de Tiro. Eu agora que eu estou aqui reconhecendo pastor Alexandre, nosso amigo, e o abençoado aqui também de camisa azul, está lembrando da livraria, não é? Ele esteve na livraria lá, né? Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12. Nós vamos trabalhar a questão sobre a origem do mal. É um grande desafio da fé no século 21. Então nós trabalhamos primeiro o ceticismo como grande desafio, que faz parte da apologética, e é um dos elementos que nos distancia da fé, portanto criando a apostasia. Segundo, o relativismo moral, e depois o cessacionismo. Quem encontrou Ezequiel 28, 12 a 14, pode ler. Quem tem uma voz de trovão aí, levante-se. Pode ler. Vamos compartilhar aqui o estudo da palestra. Alguém encontrou? Quem ousa? Já pensou se você levantar lá no metrô e pregar? Imagina aí você. Boa tarde, pessoal, porque Deus amou... Quem ousa? Pode ler. Até o 15, até o dia perfeito eras. Amém. Aqui ele está falando que ele caiu, ele era perfeito em todos os seus caminhos. Portanto, nós estamos falando de criaturas perfeitas. Que Deus, ele é perfeito, logo ele cria tudo com perfeição. Então esse ser é perfeito.
Se nós formos para Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, em relação ao homem, lá está escrito assim, que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. Gênesis capítulo 1, versículo 31, e depois de Deus haver feito tudo, ele disse, eis que era tudo muito bom. Portanto, era tudo muito bom e tudo perfeito, não havia imperfeição. Agora a pergunta é, e como é que surge tudo que surgiu no céu e na terra? O profeta Isaías vai demonstrar no capítulo 14, versículos 12 em diante, o que é que aconteceu, porque aí diz que foi encontrada iniquidade nele. E quero dizer para os irmãos, apesar de alguns negarem essa profecia de Ezequiel 28, do 12 ao 15, como sendo uma alusão a Satanás e propriamente ao rei de Tiro, nós, na hermenêutica, nós estudamos profecias que são conhecidas como profecias de dupla referência. Profecias que têm um cumprimento para agora e outro para mais além. Esta profecia de Ezequiel 28, se nós analisarmos as características deste ser, veremos que há algo de sobrenatural nele, não é algo natural. Como veremos em Isaías capítulo 14, versículos 12 até o 15. Porque as características deste ser não é de um ser natural, mas de um ser sobrenatural. Isaías, pode ler, meu querido. 14, 12 a 15. Então preste atenção, Ezequiel 28, 15, o Senhor aponta que ele era perfeito, que o querubim era perfeito, mas foi achado nele iniquidade, pecado, foi encontrado pecado. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, mostra o qual foi esse pecado. E tu dizias no teu coração, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus assentarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei, me assentarei e serei. Ele conjugou o verbo sempre no futuro. Subirei, assentarei e serei. Faltou ele conjugar o quarto verbo, que é justamente o que Deus mesmo conjuga no versículo 15. Contudo, descerás. Subiu demais, agora teve que descer. Então ele desce. Então, o problema dele foi justamente querer ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. E aí gerou o problema. Mas como esse ser perfeito pôde tomar esta atitude? Se ele foi criado bom e perfeito? Porque o problema continua. Primeiro, Deus, quando criou o homem e também os anjos, ele criou perfeito, como já vimos. Só que ele não criou robôs, ele não criou máquinas. Não teve nenhuma máquina que ele criou. Por quê? Tem um amigo nosso chamado Tassos Licurgo, ele é um criacionista, ele tem doutorados até, e ele citou uma frase que eu achei muito interessante. Inclusive ele participou do Café Filosófico, e uma frase que ele disse me chamou a atenção. Ele falou assim: olha, o amor só pode ser perfeito quando se há possibilidade de não amar. O amor só é perfeito quando se há a possibilidade de não amar. Porque se você é obrigada a amar, se você é impelida a amar, se você é impulsionado e forçado a amar, eu pergunto, que amor é esse?
Eu amo porque fui obrigado. Eu amo porque fui impelido. Eu amo porque fui forçado. Logo, não é aquilo que você queria, mas porque você foi obrigado, porque você foi forçado. E um Deus soberano como o nosso Deus, e um Deus de amor como o nosso Deus, porque Ele é soberano, e Ele é tão soberano que Ele se garante de tal maneira que Ele é capaz de dar a liberdade para você e não se sentir ameaçado por essa liberdade que Ele te deu. Ele é soberano e por conta do seu amor, Ele deu a liberdade para você escolher amar ou deixar de amar, amar ou não amar, porque você pode amar a Deus e você também pode não amar a Deus, porque Deus, nem a oferta que você dá aqui na igreja, quando ela é forçada, a Bíblia diz que se não houver voluntariedade, não há aceitação. Não adianta, você pode dar um dízimo de 50 mil, você vai ter seu galardão aqui na terra pelos 50 mil, vai receber ele de volta, mas Deus não estará recebendo, porque Deus não aceita nada que for de constrangimento. Quem for ofertar tem que ofertar com alegria, porque se for com tristeza, fique contigo. Só abrindo esse link, esse parêntese, Ananias e Safira, no capítulo 5, no momento em que as pessoas estavam movidas pelo amor e voluntariamente estavam vendendo as suas propriedades, não havia campanha de nenhum apóstolo, de ninguém dizendo, ó, você tem que vender, você tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo e traga aqui na igreja. Não, as pessoas voluntariamente, de coração aberto, estavam abençoando a obra de Deus, sim ou não? Só que aí houve um casalzinho que resolveu conversar diferente. Eles venderam a propriedade, pegaram parte do dinheiro e levaram para a igreja, pensando que eram apenas homens que estavam ali e que o Espírito Santo não mandava na igreja. E aí Ananias chega lá bonitinho e tal, falou, olha, eu vendi portanto a minha propriedade e está aqui o dinheiro. O apóstolo simplesmente olha para ele, Ananias, espera um pouquinho, por quanto você vendeu? Vendi por tanto. Falou, Ananias, por que você saiu da tua casa para mentir para Deus? Quando você vendeu, o dinheiro não estava nas suas mãos, não estava no seu poder, não era teu? Sim. Você não tinha necessidade de vir trazer nada aqui, ninguém pediu, ninguém forçou, ninguém te obrigou. Mas por que você saiu de lá para mentir para o Espírito Santo? Dá uma olhadinha naqueles moços que estão lá na porta lá. Está vendo? Eles vão pegar você pela canela e vão te levar para o destino que merece o seu corpo. E ele daqui a pouco, pum. E a mulher dele vem com o mesmo discurso e vocês já sabem o que aconteceu. Porque aquilo que eles estavam dando de coração voluntário? Era por amor? Não. Estavam dando apenas por formalidade, para cumprir um protocolo. Ah, se eu não ofertar, o que o pastor vai dizer? Ah, se eu não fizer isso, você não tem que fazer nada, você não tem satisfação para dar para o seu pastor, você tem que dar satisfação para o pastor dos pastores, porque a obra é dele, não é do pastor Carlos, é ele que manda, é ele que direciona, é ele que toca. Agora, se você não sentiu tocado por ele e quis enganar Deus, aí é outra coisa, mas você não precisa fazer isso. Então, da mesma sorte, o amor só é verdadeiro quando se há oportunidade de não amar. A oferta só é verdadeira quando você tem a oportunidade de não ofertar. E tendo a oportunidade de não ofertar, com as necessidades que você tem, e você diz, não, eu vou doar para Deus, porque Ele é o meu Deus, é a casa do meu Deus, eu quero o melhor para a obra de Deus, você leva, o coração de Deus se derrete para o seu lado, viu? Tenha certeza disso. Então, da mesma sorte, Deus não criou máquinas, Ele criou seres moralmente livres, um ser moralmente livre, com capacidade para fazer o bem e fazer o mal. Então, mas fazer o mal, mas o mal existia? Não. Mas Deus sabia que o mal poderia existir, sim ou não? Sim.
E ele criou esse ser humano moralmente livre, com a capacidade de praticar o bem ou praticar. E isso é livre-arbítrio, gente. Às vezes a gente fica aí falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é justamente isto. Livre-arbítrio é a capacidade que Deus deu para o homem para fazer algo, caso ele queira, que seja contrário à sua própria natureza. A natureza do querubim e de Adão antes da queda, qual que era? Uma natureza? Qual era? Santa, perfeita. Praticar o mal era contrário à natureza deles, mas eles tinham essa capacidade por causa da liberdade. Agora, 2/3 dos anjos resolveram não usar dessa liberdade para a prática do mal. O querubim e 1/3 parte dos anjos resolveram usar essa liberdade para praticar o mal. E esses anjos que continuam sem ter praticado o mal, continuam em santidade, não perderam a sua posição, continuam em perfeição diante de Deus, em santidade diante de Deus, sem a prática do mal. Portanto, se Deus criasse máquinas, pessoas que não tivessem essa capacidade de deixar de amar, amar ou deixar de amar, Ele teria criado robôs, apenas direcionado para amá-lo. E aí está, então, respondendo agora o paradoxo de Epicuro. Primeira coisa que nós devemos entender é que Deus não é o autor do mal. Deus não criou o mal. E como é então que o mal veio a existir? Primeiro, o mal é um pecado em potencial. O mal é um pecado em? E aquilo que é em potencial é ou é aquilo que pode vir a ser? É ou pode vir a ser? Pode vir a ser. Aquilo que pode vir a ser já existe? Não, porque ele apenas pode vir a ser. Se pode vir a ser, ainda não existe, mas pode existir. Vai depender de quem está atrás do gatilho. A irmã está lá em casa com a faca, uma adaga lá, 12 polegadas, com a pedra, o esmerilho, zum, zum, zum. O marido falou umas abobrinhas de dia e chegou à noite, né? Você sabe querendo o quê, né? Ela está lá, zum, zum, para preparar a salada. Ela pode fazer duas coisas. Ela pode realmente preparar a salada ou pode... Pelo amor de Deus, não façam isso. Vai depender. Vai depender. Você tem a liberdade para fazer o que você quiser. É claro que os desdobramentos é por sua conta e risco. Então, da mesma sorte, o mal é um pecado em potencial. Que em potencial é aquilo que pode vir a ser. O que pode vir a ser ainda não existe. E se existiu é porque alguém trouxe ele à existência. Porque a Bíblia diz que Deus é tão perfeito de olhos que nem sequer pode ver o mal. E toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Eu falei primeiro de Abacuque 1:13 e agora Tiago capítulo 1 versículo 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. E toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Evódio, no debate com Agostinho, ele fez a seguinte pergunta: Agostinho, pois não, Evódio, isso no livro Libera o Arbítrio, sobre o livre-arbítrio, um tratado sobre o livre-arbítrio de Agostinho. Quem criou o mal? Deus criou o mal, é o autor do mal? Ele falou: olha, eu vou responder a sua pergunta se você me disser a que mal você está se referindo. Você está se referindo ao mal moral
ou ao mal como calamidade, como oriundo deste mal moral? Ele falou as duas coisas. Ele falou, olha, em primeiro lugar, falando do primeiro mal, sendo Deus boníssimo, santíssimo, amoroso, benigno e misericordioso, não havemos de convir que ele seja o autor do mal, pois isso é contrário à sua própria natureza. Mas se você quer saber o mal como calamidade, a este sim, Deus é o autor dele. E como calamidade, estamos dizendo o mal como punição. Porque às vezes as pessoas confundem mal moral com o mal que surge como consequência da desobediência do homem. O camarada construiu uma casa lá numa área alagadiça. Aí desmontou tudo. O que Deus tem a ver com isso? Será que Deus não estava vendo? Deus estava vendo, e ele também. Mas ele foi lá e construiu. A velocidade é 80 por hora. Tem lá um farol, está vermelho, o camarada sabe, tirou a carta, mas ele resolveu passar 160 por hora com o farol vermelho. Vem uma Scania, ele arrebenta todo, vira um bagaço e está com a família, 4, 5 crianças, morreu tudo. Alguém pergunta, onde é que estava Deus nessa hora? No mesmo lugar. A cabeça do cara é que não estava no mesmo lugar. O que Deus tem a ver com isso? O que ele tem? É consequência, ele colheu. Quando a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 45, versículo 7, eu crio o mal. Você tem que analisar à luz do contexto. Que mal é esse que Deus está criando? Crio a disciplina, porque o povo estava em rebeldia e desobediência, e Deus levanta Ciro como instrumento de disciplina contra o povo. Então esse mal, Deus era o autor, porque muita coisa ruim que acontece na sua vida, não é que Deus quer, mas Ele permite para você acordar, para ser disciplinado e andar direito. Porque se tivesse tudo certinho, você ia sair como um animal desenfreado, como um cavalo desenfreado, fazendo tudo. Então às vezes o que acontece? Deus tem vários métodos. Tem enfermidades, tem desempregos, tem necessidades, que tudo é permissão de Deus. Não é que Deus quer, mas tudo permitido por Deus para te disciplinar. Porque no momento da aflição, da tribulação, da prova e da enfermidade, o que é que você faz? Jesus, tem misericórdia. Tem reunião de oração de manhã, ninguém vem, mas nessa hora aparece. Você quer ver o ateu crer em Deus? É um avião começar a cair. Meu Deus, da hora. Gente, ninguém nasce ateu. Você acha que a criança quando nasce, ao invés de chorar, diz, eu sou ateu? Sim ou não? Não nasce, ninguém nasce ateu. É ateu por conta de umas circunstâncias. Eu fiz pesquisa. O ateísmo é fruto de uma incognoscibilidade, ou seja, de algo que você não consegue conhecer, entender, perscrutar, resolver. É um trauma, é um conflito. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar no Hospital das Clínicas. Fui fazer operação de esôfago. E lá tinha um judeu e uma libanesa que se casaram. E os dois confessavam o ateísmo. Judeu e libanesa. Uma de confissão muçulmana e outro judaísmo. Mas nenhum era judeu e nem outro era muçulmano. Os dois eram ateus. Eu fiquei curioso. Ele tinha câncer de próstata. Eu fiquei curioso, né? Falando em Deus e tal. Ele falou que não conseguia fazer xixi. Eu falei, não, vai lá, Deus. Não, eu não creio em Deus. Eu falei, o senhor não tem fé? Então o senhor vai pela minha fé. Pode ir lá no banheiro, que ele não conseguia fazer uma gota. Quando ele foi, obedeceu, ele fez. Eu falei, ele conseguiu? Um pouquinho. E dialogando, eu falei assim, como é que o senhor se tornou ateu? Porque ninguém nasce ateu. Ele falou, realmente. Ele falou, olha, eu me tornei ateu porque eu tinha 1 ano e meio de idade. Claro que ele ficou sabendo. Hitler entrou na França, ele era judeu francês. Hitler entrou na França e deu continuidade àquele genocídio da Alemanha e matou os pais dele. E ele ficou órfão de pai e mãe com 1 ano e meio de idade.
Ele falou: quando eu completei 9 anos, eu estava na sinagoga, e o rabino fez a pergunta: quem aqui acredita em Deus? Eles não falam Deus, né? Eles falam Adonai, ou Haolam, ou Hashem. Todos os alunos levantaram a mão, menos ele. Ele falou: por que você não levantou a mão? Aí ele explicou o porquê, que ele deixou de crer em Deus. Então vocês percebem, na bem da verdade, o ateu ele é mais crente, porque para ser ateu precisa ser mais crente do que o crente. Porque o ateu tem tudo à frente dele contemplando, e nós cremos num Deus que nós não estamos vendo, e ele tem tudo e nega que Deus não existe. Então é necessário você ser mais crente. E por outro lado, o ateu na verdade é um crente que não conseguiu entender e gerenciar os seus conflitos, os seus traumas, e ele fala assim: olha, Deus é como Epicuro, não pode existir um Deus bom e todo-poderoso, porque se ele existisse, essas coisas não estariam acontecendo. Então, para acalmar a sua consciência e viver em paz consigo mesmo, e até um mecanismo de defesa e de autoproteção, é melhor acreditar que Deus não existe do que acreditar que Ele existe e ter que explicar as calamidades que existem. Vocês entenderam? Então, na verdade, ele é um crente e ele não sabe. Agora existe o ateu prático e o teórico. O teórico é esse daí, o ateu que não crê em Deus. E o prático está dentro da igreja. Ele diz que crê em Deus, mas vive no mundo como se Deus não existisse. Ignora a direção de Deus, ignora a presença de Deus, ignora a palavra de Deus, ignora tudo. Mas ele diz que crê que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Não é Deus que manda na vida dele, não é Deus que dirige a vida dele, não é Deus que governa a vida dele, não é Deus que manda no bolso dele, não é Deus que manda no coração dele, é Ele mesmo. Portanto, esse também é um ateu. Diz que crê em Deus, mas na hora do vamos ver, ele não acredita coisa nenhuma. Ele tem outra atitude totalmente diferente. Portanto, Deus não é o autor do mal. Segundo, se o mal existe, haverá um dia em que Deus dominará e subjugará completamente o mal. Mas acontece que Deus, ele é eterno e atemporal, e nós somos temporais, e nós nos afligimos, e você quer que o problema do mal seja solucionado agora, porque você vive numa cronologia. Inclusive eu não sei que hora que eu tenho que parar, são 9h30, não sei que horas que é. E ali nós temos uma cronologia. Eu estou apressado, eu estou afobado, porque eu quero que a coisa seja solucionada aqui e agora. Somos como crianças e queremos a solução dos problemas agora. Só que Deus, ele não está inserido dentro de um contexto cronológico, porque Deus, ele é atemporal. Deus, ele é eterno. Deus vive num eterno agora. Deus vive num eterno agora. Então aquilo que para nós vai acontecer, na realidade de Deus já está tudo resolvido. Para você ainda vai acontecer, mas para Deus já está tudo. Olha lá Apocalipse, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Nos planos e nos projetos de Deus, ele já sabia tudo, do começo ao fim. Até porque ele não tem essa questão de passado, presente, futuro. Deus está no eterno agora. Então ele já determinou, numa linguagem humana, o tempo em que o mal será subjugado completamente, assim como Satanás. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele já foi julgado, a sentença já foi dada, sim ou não? E quando será executada? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A sentença que foi proferida em Gênesis 3,15 será executada em Apocalipse 20, versículo de número 10. Então para Deus já está tudo definido. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo. Ele é Deus, não é pego de surpresa. Portanto,
haverá um momento, mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui para vencer esse grande desafio da fé, vencer pela fé na palavra de Deus, vencer na presença de Deus, vencermos pela graça de Deus. Ele enviou seu Filho, Ele nos deu todas as armas, e segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortaleza, para trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Lucas 10, 18 e 19, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio, e eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Então nós vencemos o mal. Agora nós vencemos o mal quando nascemos de novo pela fé, e nós seremos livres da presença do mal no momento da perfeição, porque a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados com corpo glorificados para estarmos na presença do Senhor para sempre. A morte não te alcançará, o pecado não te alcançará, a doença não te alcançará, o mal não te alcançará. Estaremos no estágio de glória, de perfeição, na eternidade, vendo a Deus face a face, como Ele é. Filhinhos, porque ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque do jeito que Ele é, nós o veremos. Pastor, eu acho que eu vou parar por aqui, tem mais 2 pontos, mas vou fazer vigília, tá bom, queridos? Meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Esse foi um dos desafios da nossa fé, e que se nós não lidarmos com isso, podemos ser levados à apostasia, como muitos que têm abandonado a fé. E pela bondade do Senhor Jesus, nós estamos aqui professando essa fé no único Deus verdadeiro. Amém, queridos?